Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai estudar a segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Então, para começar, a gente vai considerar uma partícula que vai estar submetida à ação de uma força F. O que vai acontecer quando for aplicada essa força F? A gente viu, da aula da primeira lei de Newton, que a força vai causar uma aceleração, que a gente vai chamar de A. Agora, o que será que vai acontecer? Qual será o comportamento dessa aceleração A? Qual vai ser a direção e o sentido dela? A gente consegue deduzir através da imagem até. A gente vê que a aceleração está na mesma direção de F, ou seja, na mesma reta, e com o mesmo sentido, ou seja, ela está apontando para a direita também. Isso é uma regra, né? Sempre a aceleração vai ter a mesma direção e sentido da força resultante. Agora, o que será que vai acontecer se a gente aumentar a intensidade de F? O que vai acontecer com essa aceleração aqui? Bom, a gente pode pensar numa situação real. Se a gente empurra mais forte uma bolinha de gude, a gente pode pensar, ela vai acelerar mais, ela vai andar mais rápido. Então, a gente tem um aumento diretamente proporcional ao aumento de F nesse módulo de A, ou intensidade. Então, aumentando força, a aceleração também aumenta, proporcionalmente. E a gente tem essa situação ilustrada aqui. Primeiro, a gente tem o mesmo objeto, então, com as mesmas propriedades. Primeiro está sendo aplicada uma força F1, que imprime uma aceleração 1. Na segunda situação, a gente aplica uma força F2. E reparem que ela é maior do que F1 em intensidade ao módulo. Esse módulo está representado, o aumento desse módulo, ao maior tamanho da seta. E é o que a gente verifica em A2 também. A2 vai ser maior do que A1 em módulo. Mesma coisa em F3. F3 é maior do que F2. Então, a aceleração que F3 vai imprimir nessa partícula vai ser maior do que A2 também, e maior do que A1. A gente verifica, lembra que a gente falou que esse aumento da aceleração vai ser proporcional? Se a gente pegar a razão entre F3 e A3, vai ser o mesmo valor que a razão entre F2 e A2 e a razão entre F1 e A1. Essa razão aqui, ela está relacionada com a dificuldade de mover esse objeto, com a dificuldade de imprimir uma aceleração nele. E essa dificuldade está relacionada a uma propriedade desse objeto. E essa propriedade vai ser a massa. Então, a gente verifica que a razão entre a força e a aceleração vai ser igual à massa. A gente pode generalizar isso para qualquer força e aceleração que for imprimida, a razão entre essas duas grandezas vai ser a massa. E a gente pode passar a aceleração multiplicando aqui, né? Que é a mesma coisa que multiplicar os dois lados da equação por A. A gente vai ter que força é igual a massa vezes aceleração. A gente pode escrever isso aqui na forma vetorial. Lembra que a gente escreveu F na forma vetorial e A na forma vetorial? Então fica F, que é a força na forma vetorial, igual a massa vezes a aceleração vetorial. Então, concluindo, a gente pode enunciar a segunda lei de Newton, que vai dizer que se F é a resultante das forças que agem uma partícula, então, em consequência de F, a partícula adquire a mesma direção, na mesma direção e no mesmo sentido da força, uma aceleração A, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. E a gente tem a expressão matemática. Aqui é só uma observação, esse F e esse A também poderiam ser escritos na forma vetorial. Então, a gente tem a expressão matemática que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Agora a gente vai dar uma conferida nas unidades que a gente tem no SI. A gente tem que unidade de massa vai ser o quilograma, SI é sistema internacional. Então, massa vai ser quilograma, aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. E agora a gente vai verificar a unidade da força. Lembra que a gente disse que força é igual a massa vezes aceleração?
Isso também a gente verifica com as unidades. Então, a unidade da força vai ser igual à unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Então, vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente também pode representar pelo Newton, pela letra N maiúscula. Agora, como é que a gente poderia definir o Newton? Bom, aqui nessa imagem, a gente tem uma força de 1 Newton sendo aplicada no corpo. A gente vai verificar que se esse corpo tiver massa de 1 quilograma, a aceleração que vai ser causada nele vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a gente pode definir o Newton como a força que imprimida no objeto de massa 1 quilograma vai causar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, para a gente colocar em prática os nossos conhecimentos, a gente vai fazer dois exercícios aqui. O primeiro diz assim: sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração que esse objeto movimenta-se. Então, como as forças têm a mesma direção e sentidos opostos, aqui faltou o desenho, mas tem o desenho na aula sobre a primeira lei de Newton, onde a gente tem forças de mesma direção e sentidos opostos, a gente subtrai esses módulos aqui para achar o módulo da força resultante. Então, fica 60 menos 20, 40 newtons. Então, como a força resultante de 40 newtons, a partir da lei de Newton, a segunda lei de Newton, a gente acha a aceleração. Então, força de 40 newtons é igual a massa, que é 20 kg, vezes a aceleração, que é o que a gente precisa achar. Então, a aceleração vai ser 40 sobre 20, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Não vamos esquecer da unidade. Segundo exercício do FMG, diz assim: um corpo de massa m está sujeito à ação de uma força F que desloca segundo um eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Beleza. Se esse corpo se move com velocidade constante, é por quê? Então, na verdade, essas informações aqui, segundo o eixo vertical, sentido contrário, na verdade não importa tanto. O que a gente tem que se atentar é que ele diz que o corpo se move com velocidade constante. Registre essa informação. Agora vamos ler as opções. A força F é maior do que a gravidade. B. A força resultante sobre o corpo é nula. C. A força é menor do que a gravidade. D. A diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero. A afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o corpo estará acelerado, porque sempre existe a aceleração da gravidade. Bom, lembra que na nossa primeira aula a gente viu que se um corpo ele se mantém no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, que é nesse caso aqui, com velocidade constante, significa que não está sendo aplicada uma força resultante nele. Então, sempre quando a gente tiver força resultante nula, não vai existir uma aceleração. Quando ele diz que a velocidade é constante, significa que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, e ele tem massa, né, obviamente, significa que a força resultante é nula. A gente também pode pensar na equação da segunda lei de Newton. A igual a zero, força resultante igual a zero. Então, resposta, letra B. Bom, por hoje é isso. Essas são as bibliografias consultadas e obrigada por assistir. Espero vocês numa próxima.